lá iniciar a nossa última aula. Pessoal, antes da gente iniciar, quantos avisos que eu ia dar? Ah, tá, 2 avisos. Primeiro é sobre a avaliação. A avaliação já tá disponível, já alterei, tá o horário, então tá o horário certinho. E o prazo para entrega da avaliação vai ser até amanhã, meio-dia, tá? Por que vai ser amanhã até meio-dia? Porque eu ainda vou lançar hoje uma pequena atividade de 4 ou 5 questões sobre o sistema reprodutor. Lembra que eu falei para vocês que esse conteúdo do sistema reprodutor a gente ia trabalhar em forma de atividade. E aí essa atividade eu vou colocar no sistema mais tarde, vou colocar no SIG, tá? A prova vai valer 7 e essa atividade vai valer 3 pontos. E aí eu estendi o prazo da prova para ter um prazo maior, para vocês terem mais tempo para fazer, tá? Aí, né, como a prova vai valer 7 e a atividade 3 pontos, mas a prova tem 10 questões, tá? Então, na hora de corrigir, eu vou fazer a divisão de 7 pelas 10 questões. Aí, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre a aula de hoje. Hoje nós vamos encerrar, né, o assunto que vai estar vinculado ali o sistema digestório, que é o sistema endócrino. E a gente falou já um pouquinho sobre ele, mas hoje a gente vai complementar falando sobre o hipotálamo e a hipófise e as outras principais glândulas. E aí, o que vai acontecer? Eu vou marcar uma aula extra para a próxima semana, mas ela vai ser assíncrona. Então, nessa aula extra, nós vamos falar sobre o sistema respiratório, que na realidade vai ser uma reposição de aula daquela segunda semana, se eu não me engano, na segunda semana que eu não pude estar presente com vocês e eu falei que depois a gente ia repor, né? Então, acabei seguindo o cronograma. E aí, essa aula de sistema respiratório, eu vou fazer ela assíncrona e vou colocar o link para vocês assistirem, tá? Então, ela não vai cair na prova, o sistema respiratório. Ok? Então, esses 2 avisos. Mas também não vai haver frequência na próxima semana, tá? Próxima semana, se eu não me engano, gente, eu tenho que olhar direitinho no calendário. Mas quem já vai fazer segunda chamada, já fica atento. Que eu vou colocar lá no grupo a data da segunda chamada também. Outra coisa, quem perder a prova de hoje, quem não conseguir entregar a prova até amanhã, aí tem que solicitar a segunda chamada em 3 dias úteis, tá? Pra poder fazer, já vai fazer agora antes da prova final. Certo, então é isso. São os 3 avisos. 2, 3. Professora, sobre a atividade que eu não entendi. Oi, diga. Vai ser hoje também? Eu vou colocar hoje, mas vocês vão ter um prazo de 2 dias pra resolver essas 5 questões. Tá? Ok, obrigada. Vão ser 2 dias pra atividade. Então, ou seja, vai ser até sexta, né, pra atividade, até sexta meia-noite e até... Não, pera. Eu vou deixar a atividade até sábado, meio-dia. E a prova até amanhã, meio-dia. Certo? A prova será objetiva, professor, ou discursiva? Objetivo. Pronto, sistema endócrino. Gente, essa aula, ela é curta, tá? Porque o sistema endócrino o que a gente vai abordar no sistema endócrino? As glândulas,
A gente vai falar sobre uma região do sistema nervoso. Que mais uma vez eu volto e falo sobre isso. A gente acaba falando sobre o sistema nervoso em praticamente todos os outros sistemas. Então, a gente vai falar sobre uma estrutura do sistema nervoso que faz parte do sistema endócrino e das principais glândulas. Vocês vão ver que nós temos diversas glândulas. Glândulas, né, que vão fazer a secreção de substâncias tanto endócrinas quanto exócrinas, né, que a gente falou na aula passada, que essas substâncias endócrinas são as que são secretadas para dentro da corrente sanguínea, como os hormônios, como a insulina, o glucagon, cortisol, T3, T4, o folículo estimulante, luteinizante, testosterona, progesterona, estrogênio, tá? Hormônio do crescimento. Então, todos esses hormônios, e é interessante, só abrir um parêntese aqui, não confundam o hormônio com neurotransmissor, tá? Neurotransmissor é diferente de hormônio. Então, o hormônio, eles vão estimular uma outra glândula ou então uma determinada função. Os neurotransmissores, eles estão mais relacionados à comunicação sináptica, tá? Comunicação entre um neurônio e outro, entre um neurônio e um músculo, ou entre um músculo e outro músculo. Então, basicamente, a diferença entre neurotransmissores é como o nome já diz, né? Transmissores do sistema nervoso, desses impulsos nervosos. Já os hormônios, eles vão estimular, assim também como os neurotransmissores, eles estimulam e inibem algumas funções. Porém, quando a gente fala de neurotransmissor, está mais relacionado a sinapse e a potencial de ação, ou seja, esse impulso nervoso para dentro, através da membrana para dentro da célula, tá? Então, para contração, para relaxamento, para inibição e excitação nesse sentido. Já os hormônios, não, eles vão auxiliar em algumas outras funções, por exemplo, o hormônio da gonadotropina. Ele vai auxiliar na formação, na liberação do hormônio folículo estimulante e no hormônio luteinizante, que são produzidos a nível de ovários, tá? E esses dois hormônios, eles vão ajudar a fazer a maturação do folículo, do óvulo, e vão fazer todo o espessamento e preparação do útero, certo? Então, eles vão desenvolver funções específicas dentro de cada um dos seus sistemas. Então, o cortisol, a gente vai ver cada um desses hormônios e o que eles fazem, certo? E aonde eles são produzidos e aonde é o alvo de ação desses hormônios, ok? E as glândulas que a gente falou também, as glândulas exócrinas, são substâncias que não são hormônios, tá? São apenas substâncias que são produzidas ou para serem eliminadas, essas substâncias, ou o destino delas, ou é a eliminação. Deixa eu ver se esse cachorrinho para de latir. E professora? Oi. Uma coisa também que me chamou muita atenção, que eu tava lendo, que tá para distinguir os dois, né? Que os hormônios, eles caem na corrente sanguínea, né? Uhum. Já os neurotransmissores, não, eles ficam só ali pela fenda sináptica, né? Exatamente. Achei bem interessante essa questão. Exatamente. Decifrar o que cai na corrente sanguínea É hormônio. E o que fica só na fenda sináptica são os neurotransmissores. Até porque os neurotransmissores, eles são produzidos no próprio neurônio. Então, eles são utilizados ali no neurônio, eles são fabricados pelo neurônio, liberados pelo neurônio e utilizados na fenda sináptica, ali na comunicação entre um neurônio e a outra membrana, o que pode ser um outro neurônio ou uma fibra muscular. Já e eles têm uma ação local, tá? Já os hormônios não têm uma ação
sistêmica. Então, quando a gente faz, por exemplo, um exame de sangue, o médico às vezes é endocrinologista, ginecologista, nutricionista, nutrólogo, geralmente solicitam esses exames. E aí a gente pega uma amostra do sangue e faz essa testagem, né, essa dosagem, para ver quanto de hormônio eu tenho, tá? Então faz a dosagem ali de hormônio da tireoide. Ai, cachorrinho abençoado. Na hora que eu começar a falar, ele vai começar a latir de novo. Pronto. Então, a gente faz essa dosagem de cortisol, a gente faz a dosagem de T3, T4, tá? Para saber quando a gente vai tomar, por exemplo, iniciar o uso de anticoncepcional, sempre se utiliza essa dosagem de hormônio tireoidiano, certo? Para verificar, digamos assim, como tá a tua taxa de hormônio da tireoide antes, né, de começar a tomar um anticoncepcional, que é um hormônio. O anticoncepcional, ele é somente hormônio, tá? O princípio ativo dele é hormônio, sintético, mas é hormônio. Então, é realizado esse exame, principalmente T3 e T4, tá? E a gente vai entender o porquê que o T3 e T4 é importante desse jeito, porque, basicamente, ele dá um start para todas as outras formações hormonais. Então, os hormônios da tireoide, a tireoide, se fala tanto nisso e dá tanto problema quando a gente tem o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, porque esses hormônios da tireoide produzidos lá, eles são os precursores dos outros hormônios. Então, lá vão ser produzidos hormônios que vão ser ativadores ou inibidores de outros hormônios. Então, se eu tenho alguma taxa hormonal desregulada lá nos ovários, eu tenho, vamos supor, um paciente, ela tem dificuldade de engravidar, porque foi verificado que a taxa hormonal reprodutiva dela está em baixa. Geralmente se faz também uma taxa tireoidiana para ver se a tireoide está funcionando legal. Então, se a tireoide estiver funcionando bem, então significa que o problema está na produção hormonal nos ovários, tá? Agora, se nos ovários estiver ruim e na tireoide também, então a causa pode ser que os hormônios produzidos na tireoide não estão sendo suficientes para ativar esses outros hormônios. Ou o contrário, né? Quando tem uma superprodução hormonal na tireoide, como é o caso do hipertireoidismo, ok? Vocês vão ver que isso vai influenciar em tudo o nosso corpo. Tem um esqueminha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Retomando só o que a gente já viu na aula anterior, a gente falou sobre o fígado, pâncreas, e em algumas outras aulas a gente falou sobre os transportadores de glicose, que são as GLUTs, até em biofísica, né? A gente já falou sobre isso também. E a gente vai perceber por que eles são tão importantes aqui para o nosso sistema endócrino, tá? E quando a gente fala, mas sistema endócrino, a gente vai falar sobre das principais, que são ali referentes a tireoide, hipófise. Não, pâncreas e fígado também entram como uns hormônios bem importantes, tá? Por quê? O pâncreas, ele vai fazer a liberação, só relembrando que a gente falou na aula passada. O pâncreas vai fazer a liberação aqui da insulina, do glucagon e da somatostatina, certo? E de outro hormônio também produzido nas células PP, que vai influenciar na quantidade de suco pancreático que vai ser produzido, tá? Mas isso aí já seria uma função exócrina. E o fígado, ele vai produzir a bile, que é uma produção também exócrina, ou seja, ela não é secretada para dentro da corrente sanguínea, tá? Ela não tem um efeito sistêmico, ela tem um efeito somente local. Então, pâncreas e fígado são muito importantes e são glândulas que produzem substâncias muito importantes. Então, a gente percebe, por exemplo, no pâncreas, em alguma deficiência nas células beta, a gente tem uma deficiência de insulina, na produção de insulina. Isso causa alterações sistêmicas e bem perigosas no nosso organismo, bem nocivas mesmo.
Então, por exemplo, é o diabetes, né? O próprio diabetes, tipo 1 e tipo 2. Ou seja, por alteração, né? Seja por alteração estrutural ou pela alteração da insulina, que é a diferença entre a diabetes tipo 1 e tipo 2 é que na diabetes tipo 1 eu não produzo ali a quantidade suficiente de insulina, tá? E é um fator genético. Por algum motivo as minhas células beta elas não funcionam. Não todas, tá, gente? A maioria, aliás, maioria não. Tem uma porcentagem de células ali funcionando e outra porcentagem de células que são defeituosas. Isso pode variar de indivíduo para outro. As células beta. E já na diabetes tipo 2, no diabetes tipo 2, a gente tem uma deficiência, mas não é na estrutura do órgão, mas sim na qualidade dessa insulina que é produzida, tá? Ou pode acontecer também dessa insulina ter alguma falha de ligação com a glúten, que são as proteínas transportadoras de glicose. Então, como a gente sabe, a insulina, ela dá ali uma abertura, né? Geralmente a gente entende dessa forma, ela é uma chave que a gente, em contato com a fechadura, que é a glúten, ela vai abrir passagem para a glicose, certo? E aqui nós temos exemplos das principais, né? De algumas glândulas que nós temos no nosso corpo, algumas mais faladas, outras menos, mas são glândulas importantes. Então, nós temos aqui primeiro a hipófise e hipotálamo. Gente, nessa imagem aqui, depois que eu detectei um erro aqui como é que fala? Tá trocado o nome aqui, hipófise e hipotálamo. Onde tem hipófise, era para ser hipotálamo. Tá, aqui, deixa eu mostrar. Ó, aqui tá o nome hipófise, mas a hipófise é aqui. Aqui é o hipotálamo, tá? Tá só trocado o nome. Então, nós temos aqui o hipotálamo, né? A hipófise. Nós temos aqui a glândula da tireoide, é localizada ali na região do pescoço. Nós temos a glândula do timo, que é uma glândula que não é muito falada, mas é uma glândula que ela vai regular algumas funções. Também chamada de paratireoide. Tireoide e paratireoide. Aqui nós temos, deixa eu ver, as glândulas aqui suprarrenais ou adrenais, como vocês preferirem. O fígado, né, não tá, aqui tá aqui o pâncreas, deixa eu ver. Olha só, outro erro aqui na imagem, tá mostrando o nome fígado, mas é pâncreas. Pâncreas, aí não tá mostrando o fígado, mas ele tá presente aqui também como uma glândula importante. As glândulas ovários e testículos. E as glândulas que fazem a produção ali do suco gástrico no estômago. Certo? Então, esse é o sistema endócrino. É formado por essas glândulas, onde cada glândula ela tem uma função específica de regular outra glândula. Basicamente é isso, gente, sistema endócrino. As glândulas ali do sistema nervoso, hipófise e hipotálamo, elas vão, deixa eu explicar para vocês direitinho. O hipotálamo, ele tem uma ação sobre a hipófise. O hipotálamo vai regular, ele vai produzir hormônios, e esses hormônios, eles vão estimular a produção dos hormônios na hipófise. A hipófise estimulada vai produzir outros hormônios. Esses hormônios vão agir
na tireoide e na paratireoide. E ela vai estimular outros hormônios. Os hormônios da tireoide e da paratireoide vão atuar nas outras glândulas. Então, vai ter hormônio da tireoide que vai agir lá no pâncreas, tem hormônio da tireoide que vai agir no fígado, tem hormônio da tireoide que vai agir nas glândulas supraadrenais, outros vão agir nos testículos, outros nos ovários, certo? Então, são hormônios que vão estimulando a produção de outros hormônios ou também vão inibindo a produção destes hormônios, tá? O sistema endócrino é constituído de glândulas que produzem secreções, que são hormônios secretados na corrente sanguínea, tá? Como eu já havia falado para vocês. Aí, olhem só esse esquema aqui, que interessante. Nós temos aqui os hormônios produzidos na hipófise, tá? Nesse quadrinho azul tem hipófise anterior. Então, esses hormônios que são produzidos aqui na hipófise, eles já foram estimulados pelo hipotálamo, certo? O hipotálamo, por exemplo, vamos localizar bem aqui, é corticotropina. A corticotropina é um hormônio que vai ser produzido na hipófise, tá? O hormônio estimulador da corticotropina vai ser produzido na hipófise e esse hormônio vai ter uma função ali diretamente relacionada ao córtex adrenal ou na glândula supraadrenal, tá? E esse hormônio da corticotropina, ele vai estimular lá na glândula supraadrenal, ele vai estimular a glândula a produzir cortisol, por exemplo, tá? E o cortisol é um hormônio produzido pela supraadrenal. Então, funciona dessa forma. Aqui nós temos também outro hormônio, hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele já vem sendo estimulado lá desde a hipófise. Tem atuação na tireoide, então ele vai agir na tireoide. E aí, lá na tireoide, ele vai estimular na produção dos ovários, tá? E esse vai estimular a produção das glândulas presentes nos ovários. E essas glândulas vão produzir esse hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, bem como também vão auxiliar na produção da progesterona e do estrogênio, tá? Mais um exemplo aqui, da hipófise anterior, ela faz a estimulação da prolactina. E a prolactina, ela vai ter uma atuação aonde? Lá nas glândulas mamárias. E a prolactina, ela é um hormônio de estimulação, de liberação. Então, quando ela é produzida, as glândulas mamárias começam a secretar leite, tá? Então, aqui também tem o hormônio luteinizante e aqui também fala sobre o hormônio do crescimento e da tireotropina, mais aqui acima. Nós temos a tireotropina e o hormônio do crescimento, que são produzidos ali na hipófise e vão ter uma atuação nas glândulas da tireoide, tá? Então, a tireotropina, como a gente já vai lembrar, tireoide, tireotropina. A tireotropina, esse hormônio, ele vai agir na tireoide e vai estimular na produção do T3 e T4, que são os hormônios da tireoide, ok? E o hormônio do crescimento, ele vai ter uma atuação, ele não vai ter uma atuação em uma glândula específica, mas sim a nível sistêmico. Então, o hormônio do crescimento também produzido lá na hipófise anterior, ele vai ter uma atuação sistêmica, fazendo com que o indivíduo, ou seja estimulado, né, o crescimento ou inibido esse crescimento, ok? Então, quando a criança está em fase de crescimento, tá? Isso desde de bebê, né, recém-nascido, já começa a ser produzido o hormônio do crescimento. O hormônio, o nome é esse mesmo, tá?
não tem outro hormônio não, é esse mesmo. Então, esse hormônio do crescimento, ele vai atuar tanto aí na formação de tecidos, de ossos, vai ser ele que vai determinar o tamanho da pessoa, o tipo físico, tá? Tudo vai depender do hormônio de crescimento. Um detalhe, gente, sobre o hormônio de crescimento aqui, que é interessante falar, é que ele tem mais atuação durante a noite e quando o nosso sistema está em repouso, né? Quando o nosso corpo está em repouso. Então, basicamente, ele tem uma maior atuação enquanto a gente está em repouso ou dormindo. Ele tem uma ação mais forte. E aí, entram as alterações, né? Pessoas que, por exemplo, têm nanismo ou gigantismo, né? Pessoas que crescem demais, passam ali dos 2 metros, ou pessoas que no máximo chegaram ali a 1,40 m, 1,45 m. Então, houve, né, uma desregulação na produção desse hormônio de crescimento. E tem como se fazer tratamento, tá? Tem como se fazer reposição, se detectado precocemente essa deficiência, tem como fazer reposição de hormônio de crescimento, certo? Mas vai ter um certo período, já quando a criança já entra ali na pré-adolescência, na adolescência, né, no caso, que aí o efeito desse hormônio de crescimento, ele já vai diminuindo. Então, pesquisas apontam, falam, até os próprios livros de fisiologia mesmo falam que a gente cresce até os nossos 21 anos, né? Então, é um período ali que a gente tem um crescimento. Porém, esse crescimento acentuado é até a puberdade. Até após a puberdade, né? Próximo da puberdade, na adolescência. E o crescimento, ele é menos acentuado, ou seja, ele é mais sutil ali nessa fase entre os 15 anos e os 21 anos. Mas é bem sutil mesmo. Mas o período em que mais se cresce é no início da puberdade. E aí também, gente, esses 2 hormônios, vocês vão ver que tem um pâncreas aqui. Então, esse hormônio produzido ali na tireoide, ele vai ter uma atuação. Cadê? Os hormônios produzidos na tireoide, tá? E o hormônio do crescimento, principalmente, ele vai ter um fator de regulação também na produção dos hormônios ali do pâncreas, tá? Que é a insulina e o glucagon. O hormônio do crescimento, ele vai ter um desmembramento que vai fazer com que esses hormônios, né, eles sejam produzidos ou estimulados através da somatostatina, que a gente viu. Somatostatina é um hormônio produzido pelo pâncreas e ele ajuda na regulação do próprio pâncreas. Então, ele é um hormônio, o pâncreas produz a somatostatina e a própria somatostatina regula o próprio pâncreas. Como? Ele vai estimular ou inibir a produção da insulina e do glucagon, tá? Então, é um hormônio que regula o próprio órgão onde ele é fabricado, certo? Bem interessante. Mas a gente vai ver uma listagem aqui desses hormônios direitinho em uma tabela. Aí, olha só, gente, uma diferença também interessante aqui sobre os tipos de hormônios. A fabricação deles, né? A constituição, aliás. Existem os hormônios que têm essa constituição a partir de proteínas e existem os hormônios esteroides que a gente já falou. Quando falamos sobre a importância do colesterol, né? Eles têm uma formação a partir de colesterol. Até na aula passada nós falamos sobre o fígado, né? A síntese de colesterol pelo fígado e essa necessidade do colesterol para a formação desses hormônios. Então, os hormônios proteicos, como o próprio nome já sugere, são formados a partir de proteínas, enquanto que os hormônios esteroides, hormônios esteroidais, são formados a partir de colesterol. Os hormônios proteicos, eles vão se ligar aos chamados receptores de membrana que enviam sinais através de mensageiros secundários para os núcleos.
Olha só um exemplo aqui. Um exemplo aqui de hormônio proteico. Um exemplo aqui de hormônio proteico é um hormônio que vai atuar em alguma proteína, cadê? Em alguma proteína, chamadas receptores de membranas. Em uma proteína carreadora, tá? Esses hormônios que se ligam a proteínas carreadoras, eles são hormônios que têm uma constituição a partir de colesterol, a partir de proteína. Já os hormônios que têm uma constituição a partir de colesterol, gente, eles têm um acesso livre, praticamente livre, à membrana celular. Ou seja, vamos lá entender. Se esse hormônio é à base de colesterol é um lipídio, e o lipídio ele tem afinidade com outros lipídios, e a membrana celular ela é formada a partir basicamente de lipídios, então ele vai se diluir na membrana. Ele não vai precisar se ligar a uma proteína carreadora, ele vai simplesmente fazer uma difusão simples, tá? Ele vai se dissipar, se dispersar através da membrana. Então, olha só o que fala aqui. Por serem de constituição lipídica, entram na célula pela membrana plasmática, chegando até o núcleo, onde se ligam em receptores nucleares ativando genes, tá? Então, tem uma diferença entre esses dois tipos de hormônios, enquanto que os proteicos, eles não têm essa mesma facilidade de entrar na célula, na membrana, quanto os hormônios esteroides, certo? E aqui fica a importância do colesterol para essa formação desses hormônios. Eles são necessários. A gente está falando de hormônio, de sistema endócrino, mas eu já falei com vocês que o sistema nervoso ele é fundamental aqui também, porque ele vai iniciar todo o start, né? Ele vai dar o start inicial para a produção hormonal. Então, o sistema nervoso, ele fornece ao sistema endócrino informações e estímulos vindo do ambiente externo. Então, por exemplo, existem células, como nós já vimos, do sistema nervoso, que são os nervos somáticos, eles são responsáveis por captar informações. Essas informações que são captadas, elas são transformadas, tá? Esses estímulos captados, eles são transformados em informações que vão dar esse início à formação desses hormônios. Então, por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu vejo uma comida muito saborosa. Então, eu tenho esse estímulo. Eu tenho vontade de comer aquela comida. Quando eu tenho vontade de comer e eu como aquele alimento, o meu corpo ele já tá meio que preparado ali para que da possibilidade de eu comer, de ingerir aquele alimento. Essa informação, tá? Esse estímulo foi captado pelo meu sistema nervoso, porque eu transformei aquela imagem ali eu decifrei aquela imagem e me remeteu a uma necessidade de comer aquele alimento, na sensação de fome, e nesse momento os meus órgãos eles já começam a se preparar para um possível início de digestão. Meu intestino, meu estômago, o fígado, o pâncreas, todos eles ficam meio que ali em alerta. Eu ingiro aquele alimento, eu como aquele alimento. Então, o que vai acontecer? A partir do momento em que eu já inicio, ou até mesmo antes de ingerir aquele alimento, as minhas glândulas já começaram a produzir. Elas já começaram a produzir os seus hormônios e, como resultado, como o pâncreas é uma glândula, tá? Ele vai ter uma produção de insulina e todas as vezes que eu vou ingerir um alimento, eu tenho essa produção de insulina, porque vem glicose e eu tenho que dar uma passagem para essa glicose para a célula. Então, o meu pâncreas ele já começa a produzir ou se preparar para produzir a insulina.
certo? Então, é um exemplo. Outra produção também que a gente vai levar em conta é a própria produção do fígado e do suco gástrico e do suco pancreático. Então, eles em conjunto vão perceber essas informações que são trazidas aqui do sistema nervoso para o sistema endócrino. Enquanto que o sistema endócrino, ele regula as respostas internas do organismo a estas informações. Então, quando o cérebro, ele manda uma informação que precisa ser produzido suco pancreático, que precisa ser produzido insulina, tá? Somatostatina, então é o próprio sistema endócrino que vai produzir esses hormônios e que vai regular a produção desses hormônios, tá? Mas a produção do hormônio, ela vai funcionar tanto pelo próprio sistema endócrino quanto pelo sistema nervoso. E vocês vão entender já já o porquê. Porque tudo inicia no hipotálamo. Então, se eu iniciei a produção hormonal a nível do sistema nervoso, tá? A nível dessas informações aqui do sistema nervoso se iniciaram lá no hipotálamo, então vai surgir um efeito aí em cascata que vai iniciar a produção também nas demais glândulas. E afinal, né? A gente já falou no hipotálamo, já falou sobre o sistema nervoso e afinal, o que é o hipotálamo? Qual a contribuição dele aqui na produção desses hormônios? Então, vamos lá. O hipotálamo, gente, entre outras funções, ele vai regular a temperatura, nós já falamos. Ele vai regular também a função, o ciclo, né? Os nossos ciclos circadianos, ou seja, nosso período ali de repouso, de vigília. Já falei para vocês também sobre isso. Exemplo, indivíduos que têm uma energia, né, maior pela manhã, outras têm um pique maior à noite, então conseguem desenvolver atividades mais que exigem uma concentração maior no turno da noite. Então isso depende dessa produção, dessa regulação do hipotálamo. Tá? Então, por exemplo, tem gente que é matutina extremamente, acorda às 6 da manhã, já tá no pique, já acorda sem sono, já vai correr, já chega, já vai trabalhar, enquanto que outra, e não, à noite não consegue produzir nada, né? Enquanto que outras pessoas que já são mais sonolentas durante a manhã e durante a tarde elas já são mais ativas, durante a noite nem se fala, fica ali até madrugada, consegue estudar, consegue fazer demais coisas e tem uma energia maior durante a noite. Então, isso é regulado pelo hipotálamo, tá? Mas, além disso, o hipotálamo também ele tem uma função secretora, porque ele vai funcionar como uma espécie de glândula. Ela é chamada de neuroglândula, tá? Uma glândula do sistema nervoso. E essas produções a partir desse hipotálamo vão ser chamadas de neurohormônios, certo? Então, acompanha aqui essa caixinha de texto que fala assim: o hipotálamo associa o sistema nervoso e o sistema endócrino, sintetizando os neurohormônios, que controlam a secreção da glândula pituitária. Quando fala em glândula pituitária, a mesma hipófise, tá, gente? Que é pituitária, também chamada. Entre eles, tá, são produzidos o hormônio gonadotrofina. A gonadotrofina é representado por essas letrinhas G maiúsculo, N minúsculo, R, H maiúsculo. Gonadotrofina é o hormônio da gonadotrofina, tá? Então, esse hormônio aqui é o hormônio estimulador da gonadotrofina, ele é produzido pelo hipotálamo. E esse hormônio, como o nome já sugere, vamos lá, vamos ver se a gente consegue decifrar. Lembra gônadas, né? E gônadas seria o quê? Os testículos e ovários. Então, esse hormônio aqui, o estimulador, o liberador do hormônio da gonadotrofina, ele vai
ser produzido no hipotálamo, vai ter uma ação ali na hipófise, e da hipófise vai agir nos testículos e nos ovários, produzindo o progesterona, estrogênio, folículo estimulante, luteinizante e a testosterona, tá? Esses demais hormônios. Então, olha só, a partir da liberação desse hormônio, do GNRH, pelo hipotálamo, a gente tem a formação de outros hormônios importantíssimos para o sistema reprodutor. Então, se o sistema reprodutor, se o hipotálamo estiver com alguma falha nessa produção, eu vou fechar aqui rapidinho, gente, para ver se atualiza, porque não tá aparecendo o que eu tô escrevendo aqui na tela. Então, se esse hormônio, essa função no hipotálamo estiver desregulada, pode acontecer que os hormônios também reprodutivos eles estejam desregulados, tá? Pode haver uma descompensação na produção desses hormônios. E isso tem que ser investigado, né? Não somente a nível de testículo e ovário, mas a nível também de tireoide e hipófise. Pronto. Então, o GNRH, ele vai ser o precursor, tá? O hormônio liberador da gonadotrofina, ele vai ser precursor da liberação desses hormônios reprodutivos, que são testosterona, estrogênio, progesterona, folículo estimulante e hormônio luteinizante. Os neurônios envolvidos na secreção do GNRH estão ligados ao sistema também límbico. Olha só, o sistema límbico controlando emoções e atividade sexual, tá? O hipotálamo ainda controla a fome, sede, temperatura do corpo e os ritmos circadianos. Isso aqui é o que eu acabei de falar com você. Mas a gente vai pegar só essa partezinha aqui, falando sobre essa ligação com o sistema límbico e controlando essas emoções e atividade sexual. Então, nós sabemos, por exemplo, no homem, o que faz esse estímulo do desejo sexual, tanto no homem quanto na mulher, né? Na mulher, não somente, mas tem uma participação também, são os níveis de testosterona. E principalmente no homem, né? Na mulher já tem outros dois hormônios que são ligados a isso, que é o estrogênio, aliás, que é o folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que eles vão agir ali na fase de maturação do óvulo, tá? As mulheres vão entender, os homens talvez não. No período fértil, né? No período fértil, ali antes da menstruação, que até se utiliza... Quem utiliza aquelas tabelinhas, né, aplicativos, consegue perceber que tem ali um período chamado de período de ovulação, tá? Esse período de ovulação e esse período fértil é onde esses hormônios eles vão estar em alta, tanto o folículo estimulante quanto o hormônio luteinizante. Mas afinal, qual é a função de cada um? O folículo estimulante, ele tem uma função de estimular a formação de folículos. Então, são a formação dos óvulos. Certo? Então, os óvulos, como a gente já sabe, a gente já viu provavelmente lá na anatomia, vocês já viram isso, as mulheres, elas nascem com todos os óvulos que já vão ser maturados na vida toda, tá? A gente já nasce com todos os nossos folículos. Homem não, os homens produzem os espermatozoides ao longo da vida. Mas esse folículo, ele fica lá imaturo, tá? Ele ainda não é maduro o suficiente para ser liberado e para ter uma fecundação. Então, para que esse hormônio folículo estimulante serve? Durante o ciclo menstrual, ele vai fazer a maturação. Então, no período ali, após a menstruação, ele já inicia já inicia a maturação desses óvulos. Então, ao longo do ciclo, ele vai maturando.
Quando chega ali no período fértil, é quando o óvulo ele já está totalmente maduro e pronto para ser liberado. Então, o óvulo vai ser liberado durante a ovulação, certo? E o luteinizante é um hormônio que vai provocar o espessamento do útero, tá? Ele vai provocar esse espessamento, essa irrigação extra de sangue, acúmulo de glicose no útero, porque precisa para fazer a nutrição inicial do embrião. Então, esse hormônio vai fazer todo o espessamento, vai aumentar a espessura do útero para deixar ali um ambiente propício, um ambiente agradável para fecundação e para nidação. Então, quando a fecundação não ocorre, o folículo estimulante, ele libera o óvulo, mas o óvulo, infelizmente, né, como não teve utilização, o óvulo ele é perdido, ele vai ser liberado através da menstruação. E o luteinizante, que teve a ação todinha de preparar aquele útero, como o útero não vai ser utilizado, ele vai fazer todo um descamamento daquela camada e vai liberar aquele sangue todo com aquele material, com aquele óvulo, através da menstruação, certo? Então, nesse período aqui de ovulação, é quando a mulher tem mais desejo sexual, porque é uma necessidade do organismo de se reproduzir. Então, ela vai ter esses dois hormônios, eles vão ter uma ação direta sobre a atividade sexual. Tanto o folículo estimulante quanto o luteinizante. E, gente, quando a mulher toma o anticoncepcional, ela vai inibir a produção, o efeito, tá? Desses dois hormônios aqui. Tanto do luteinizante quanto do folículo estimulante. Ou seja, o útero não vai haver um espessamento completo e o folículo não vai se maturar. Ele vai permanecer imaturo. Ele não vai se maturar e não vai ser liberado. Então, o anticoncepcional, há alguns tipos, tá? Tô falando dos anticoncepcionais hormonais, eles vão ter uma ação de inibir a ação desses dois hormônios. Ok, porque o anticoncepcional, ele é a base de progesterona e estrogênio. A maioria. Alguns têm somente um desses dois hormônios. Mas como assim que um hormônio, que é um hormônio reprodutor, vai inibir a ovulação? Porque, gente, são hormônios opostos. Tanto a progesterona quanto o estrogênio são hormônios opostos ao luteinizante e ao folículo estimulante. Então, se a gente eleva o nível de progesterona e estrogênio, a gente consequentemente vai diminuir os níveis de folículo estimulante e de luteinizante, porque eles são opostos. O folículo estimulante e o luteinizante, quando eles estão em nível altos, progesterona e estrogênio estão lá embaixo, tá? Então, eles estão inversamente proporcionais. Enquanto os dois estão em alta, os outros dois estão em baixa. Quando os dois aumentam, progesterona e estrogênio aumenta, luteinizante e folículo estimulante dá uma caída. Então, se a gente consegue, isso vai variando no ciclo menstrual. Então, se a gente consegue, de uma forma, manter os níveis de progesterona e estrogênio acima da média e durante o mês inteiro, então isso vai fazer com que o folículo estimulante e o luteinizante, eles permaneçam em baixa, tá? Então, por isso que é importante essa continuidade no anticoncepcional, principalmente o de uso oral, tá? Tomar todos os dias, porque aquilo ali a gente vai manter a nossa taxa hormonal de progesterona e estrogênio no topo, para evitar a produção dos outros dois hormônios, tá? A ação dos outros dois hormônios.
A glândula hipófise e o hipotálamo vão controlar as glândulas da tireoide, tá? Então, olha só, a hipófise, tanto a hipófise quanto o hipotálamo vão controlar a tireoide. E as glândulas também adrenais. Então, as glândulas, a tireoide vão controlar as adrenais, vão controlar também o pâncreas, vão controlar o fígado, vão controlar as gônadas. Toda a secreção da hipófise é controlada pelo hipotálamo. Por quê, gente? Porque o hipotálamo é ele que vai fazer a regulação da hipófise. Em outras palavras, o hipotálamo vai liberar hormônios que vão estimular a produção de outros hormônios pela hipófise, ok? Então, é controlada pelo hipotálamo, que recebe informações do sistema nervoso periférico, do sistema nervoso somático, tá? Dos nervos somáticos. Desde dor, sensibilidade, até pensamentos depressivos. Por que pensamentos depressivos? Por que essa informação aqui ela é interessante? O que ela tem a ver com a produção hormonal? Simples. Esses pensamentos depressivos, eles são transformados em informações e são informados a nossa hipófise. Por exemplo, o hipotálamo vai para a hipófise, da hipófise tireoide. Lá na tireoide, eles vão ter essa informação, vai ativar a produção de um outro hormônio nas adrenais, que é o hormônio chamado cortisol. Então, o cortisol, gente, ele é chamado um hormônio da ansiedade. Por quê? O cortisol, naqueles momentos em que a gente está ansioso, nervoso, irritado, a gente está cansado do trabalho, tá? Ou tá com alguma preocupação excessiva, é esse hormônio que provavelmente ele tá em alta na produção, que é o cortisol. É tanto que ele é chamado do hormônio do estresse. Cortisol produzido lá nas adrenais, tá? Então, esse hormônio, ele desencadeia uma série de eventos do nosso corpo. Até como o estímulo de luta ou fuga, ele vem através do cortisol. Então, quando a gente tem esse estímulo de fugir de uma situação desagradável, de alguém desagradável ou de uma situação que a gente tem que enfrentar e a gente acaba fugindo, né? Se vê naquela necessidade de ou enfrento, ou então eu corro, ou eu vou e luto, ou então eu vou desistir. Essa é a função do cortisol. Só que além disso, o cortisol também... Além disso, gente, como se não fosse bastante, o cortisol, ele ainda vai ter uma função que é muito desagradável. Qual é? A partir do cortisol é que a gente consegue armazenar gordura. Então, quanto maior a nossa produção de cortisol, maior também é a nossa taxa de armazenamento de gordura em adipócitos, em forma de tecido adiposo. Então, geralmente, pessoas que desenvolveram algum distúrbio de ansiedade, né, de humor, que pode estar sendo relacionado com cortisol, elas relatam um aumento de peso, porque faz com que a gente ou sinta mais necessidade, né, de comer para regular o humor, e isso também entra em contato com hormônio, com os neurotransmissores, né, em especial a serotonina, que vai regular o humor, e também com o cortisol, porque o cortisol ele vai acelerar esse acúmulo, né, esse armazenamento de gordura nos tecidos adiposos, tá? No tecido adiposo, nas células adiposas. E o hipotálamo ele vai se dividir em principalmente 3 partes: hipotálamo anterior, hipotálamo médio e hipotálamo posterior. O que vai depender aqui, basicamente, é a função que esse hipotálamo, essa região do hipotálamo vai desenvolver. Então, por exemplo, no hipotálamo anterior, na parte anterior, estão os neuromediadores, como a angiotensina 2, peptídeos indutores do sono
encefalina e endorfina. No hipotálamo médio, tá? O núcleo infundibular tem características de secreção dopaminérgica, controlando a secreção de, vamos lá, prolactina, hormônio e hormônio do crescimento, ou seja, a prolactina é o hormônio que vai auxiliar na secreção do leite e o hormônio do crescimento que vai agir como fator de crescimento a nível sistêmico. Este núcleo do hipotálamo está ligado diretamente à ação da leptina, que por ação de neurônios ligados à anorexia influencia na diminuição do consumo de comida. Então, a leptina, ela tem uma participação, e o hipotálamo, ele... Lembram que a gente falou também que o hipotálamo, ele controla fome e sede, né? Então, a fome está relacionada aqui à leptina. E esse hormônio, ele vai estar associado à anorexia. Então, influencia, né, a fome no indivíduo. Então, se você sente muita fome ou se você não sente fome nenhuma, como é o caso aqui da anorexia, isso vai também ser uma responsabilidade de regulação pelo hipotálamo. Então, vocês veem como que o hipotálamo ele é importante. E, finalmente, aqui o hipotálamo posterior. No hipotálamo posterior, em sua região posterior, liga-se ainda ao sistema límbico, tálamo e área pré-frontal e a hipófise. Então, aqui no hipotálamo posterior, que são fabricados os hormônios liberadores. Hormônios liberadores. Então, são hormônios liberadores do hormônio de crescimento, hormônio liberador da prolactina, hormônio inibidor da prolactina. Por quê? Quem vai produzir a prolactina é o hipotálamo médio. Então, o hipotálamo posterior vai produzir um hormônio que vai inibir a produção da prolactina. O hormônio liberador do hormônio de crescimento, o hormônio inibidor do hormônio de crescimento, o hormônio liberador do hormônio da gonadotropina, todos esses vão ser produzidos no hipotálamo posterior, mas tem uma listagem aqui que vai nos ajudar. Olha só, gente. Nós temos aqui, vamos por parte. Aqui nós temos a listagem dos hormônios, tá? Ali a gente tem hormônios, a gente vai ter a listagem dos hormônios. Aqui no centro, a estrutura desse hormônio, que a gente não vai se atentar muito não para isso, tá? Formação do hormônio, a estrutura. O que a gente vai se atentar principalmente aqui nessa tabela o hormônio e a ação desse hormônio. Então, por exemplo, nós temos aqui o hormônio liberador da tireotropina. Todos esses hormônios aqui, gente, aliás, a maioria, eles são fabricados, deixa eu ver, todos eles são fabricados no hipotálamo, certo? E a gente vai ver a atuação, onde que eles vão atuar. O hormônio liberador da tireotropina, a gente vai lembrar logo de quem? Da tireoide, ele é representado pelas letras TRH. O hormônio liberador da tireotropina, ele vai ter uma atuação de estimular a secreção do TSH pelos tireotropos, que são as células da tireoide. Então, vamos lá. Quando existe essa nomenclatura hormônio liberador, hormônio inibidor, é aquele hormônio que vai dar
Como é que fala? Ele vai ser precursor do hormônio principal. Então, lá no hipotálamo é liberado o hormônio liberador da tirotropina. E esse hormônio liberador vai agir na hipófise, tá? Lá na hipófise vai ser secretado o TSH, que é o hormônio da hipófise, que foi estimulado a partir do hormônio liberador da tirotropina. Vocês conseguiram entender isso aqui? Eu vou dar outro exemplo aqui no hormônio de baixo, da gonadotrofina. Hormônio liberador, lembrando que aqui são produções do hipotálamo. No hipotálamo também é produzido o hormônio liberador de gonadotropina, ou também chamado de gonadotrofina. Esse hormônio, que a gente já viu mais ali acima, ele é chamado de GnRH e ele é fabricado no hipotálamo e tem a ação aonde? Na hipófise. Todos eles vão ter ação na hipófise, gente. Então, esse hormônio, lá na hipófise, ele faz o quê? Ele estimula a secreção de FSH e LH. FSH é o hormônio folículo estimulante, porque a sigla em inglês, ela acaba tendo outra sequência de letras, tá? Mas o FSH é o hormônio folículo estimulante. E o LH é o hormônio luteinizante, certo? Então... Professora. Oi. Nesse caso aí, nesse processo, primeiro é como se acionasse uma chave, né? Para depois fazer a liberação do que realmente vai ser necessário. Exatamente. Primeiro aciona um hormônio, que esse hormônio vai servir como uma chave para poder liberar outros hormônios para poder vir um efeito. Exatamente. É exatamente isso. Tá? A função do hipotálamo não é produzir o hormônio folículo estimulante e nem o hormônio luteinizante. O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio que vai ser o hormônio ativador do folículo estimulante e do luteinizante. Vocês me entenderam? Então, falando aqui novamente sobre a gonadotrofina. O hormônio liberador da gonadotrofina é produzido no hipotálamo. Onde é que ele vai agir? Na hipófise. Mas lá na hipófise, o que ele vai fazer? Chegando lá na hipófise, ele vai estimular a produção do FSH e do LH, que é o hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. Certo? Isso é estimulado a produção a partir do hormônio liberador da gonadotrofina. Para a gente não confundir, para dar um macete aqui para vocês, todas as vezes que esse hormônio for um hormônio precursor, ele vai receber esse nome, liberador ou inibidor. Então, se é um hormônio liberador de tal hormônio, ele vai ser um hormônio provavelmente produzido no hipotálamo, tá? Ele vai ser um hormônio precursor, ele é um neurohormônio. Hormônio inibidor da prolactina não é a prolactina em si, é o hormônio que vai inibir a produção da prolactina. Ele vai ser produzido aonde? No hipotálamo. Hormônio inibidor do hormônio de crescimento. É um hormônio que vai inibir a produção do hormônio de crescimento. Vai ser produzido aonde? No hipotálamo. Vocês estão compreendendo? Tá? Então, aqui o próximo hormônio. Hormônio liberador de corticotropina. O hormônio liberador de corticotropina, que é chamado de CRH, a gente já tem uma noção que ele é um hormônio precursor e ele vai liberar, ele vai estimular a produção da corticotropina. Alguém quer falar? Eu. Diga. Pelo que eu entendi, se existe um hormônio, o precursor, que é o liberador, né? Sim. Vai existir também um hormônio inibidor para aquele hormônio precursor. Para cada hormônio precursor existe um inibidor ou é um inibidor para todos e de onde é que eles vêm?
Vamos lá. Existem hormônios, determinados hormônios, que a gente só vai ter o liberador, tá? Vamos lá. Porque assim, existem dois tipos de hormônios. Hormônios que são o tempo todo sendo fabricados pelo nosso corpo, que estão o tempo todo sendo estimulados, e hormônios que são estimulados mediante a ação de outro hormônio, tá? Então, esses hormônios que são estimulados a partir de outro hormônio, a gente vai ter o hormônio liberador como precursor. E a gente não vai ter o hormônio inibidor, tá? Por quê? Vamos lá. O normal do organismo é não produzir aquilo ali o tempo todo. Então, ele só vai ser produzido quando a gente tem a liberação do hormônio ativador. Cessou a produção desse hormônio, vai cessar a produção do hormônio secundário. Então, por exemplo, se o hipotálamo, ele cessa a produção da liberação da gonadotropina, tá? Que vai ser precursor do FSH e do LH. Então, quando o hipotálamo cessa essa produção desse hormônio, vai cessar também a produção do FSH e do LH. Ok? Só que isso aqui, gente, não é regra, porque existe, por exemplo, a prolactina. A prolactina, ela é produzida no hipotálamo, mas em uma região diferente, que é o hipotálamo médio. A prolactina é um hormônio que vai auxiliar, vai ativar, né, a liberação de leite. Já no hipotálamo, ela é liberada. O hormônio que é liberado aqui não é o hormônio não é o hormônio liberador da prolactina. É o hormônio inibidor da prolactina. Tá? Por quê? O hormônio está sendo estimulado em uma outra região, que é no hipotálamo médio. No hipotálamo posterior, é só o hormônio inibidor da prolactina. Outro exemplo aqui é o hormônio do crescimento. Aqui sim, os dois tipos de hormônios, eles são produzidos no mesmo local. Então, existe o hormônio liberador do hormônio de crescimento e o hormônio inibidor do hormônio de crescimento. São dois hormônios produzidos no mesmo local, que é no hipotálamo. Que a gente vai falar já sobre eles. Responde. Diga. Então, resumindo, não existe um hormônio inibidor para cada hormônio, né? É uma questão mais de que o organismo se adequa àquela quantidade de hormônio liberado, sim. aí cessa, né? Isso, com exceção a esses aqui, tá? O hormônio do crescimento e da prolactina, que sempre vai ter um local específico onde ele vai ser produzido e um hormônio específico que vai agir como o inibidor. Certo. Em relação a crianças, né? Tem crianças que acontece de, ainda mesmo na fase criança, principalmente mulheres, começar a crescer as mamas, a menstruar muito cedo e já ter excesso de pelos. É uma falha no organismo, com certeza. E essa falha está relacionada mais ou menos em qual órgão? Na questão do hormônio precursor ou da questão da fisiologia mesmo do corpo, que não se adequa àquela necessidade da quantidade de hormônio. Qual é a relação? Onde é que está o erro aí, mais ou menos? Isso é um fator do hormônio de crescimento. Então, se o hormônio de crescimento, ele tem uma atuação muito forte no organismo, o teu corpo, ele já vai ficar maduro mais cedo. Tu entende? Outra questão também, gente, é a alimentação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem certos tipos de alimento que têm adição de hormônios. Por exemplo, não adição de hormônios diretamente, mas para fabricar aquele alimento foi preciso a utilização de hormônios para acelerar o crescimento. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram isso, que é um conhecimento empírico, mas que hoje a gente tem um peso científico sobre isso. Minha mãe falava muito isso pra mim, que comer muito ovo, comer bastante ovo faz com que
a puberdade, tipo assim, se antecipe. Porque é muito hormônio. O ovo, ele tem uma carga hormonal muito forte. Na verdade, era de colesterol, né? Mas o que acontece? Hoje a gente sabe o que a indústria utiliza, desde ali dos pintinhos, é adicionado hormônio de crescimento, para que eles cresçam de uma forma bem rápida, para que eles aumentem a produção, né? Cheguem a uma idade adulta mais rápida e aumentem também na produção de ovos. Então, esse é um conhecimento empírico, mas existe também isso na produção bovina, na produção aviária para consumo, na produção de ovos. Então, existem alguns alimentos industrializados que tem essa adição hormonal e também que tem adição de antibióticos, por exemplo, tá? Não no produto final, mas no animal, vamos dizer assim. Mas principalmente essa questão que tu perguntou é uma desregulação na produção do hormônio do fator de crescimento. Mas só que o fator de crescimento não está relativamente ligado à altura, né? E sim a questão da maturação. É maturação, exatamente. Não é somente na altura, mas a maturação é tu chegar na fase adulta, tá? Então, é relacionado a isso. O crescimento, quando fala assim, fator de crescimento, hormônio de crescimento, não é só a altura. A gente já interpreta como se fosse a questão de altura, né? Sim, não, mas não é não. O meu não funcionou, né? Esse meu hormônio não funcionou. Em mim também não. Tá ok, professora, obrigada. Certo, então, só para esclarecer, o hormônio de crescimento aqui, ele é um hormônio que vai fazer a maturação, é pegar aquele indivíduo que é ali criança e conduzir ele à fase adulta, à idade adulta. E isso vai ser diretamente relacionado à maturação dos órgãos reprodutivos, tá? Mamas, o estrogênio e progesterona em si, que dão essa característica femininas ao corpo das meninas. Então, quanto maior a produção, mais cedo, né, desses hormônios, mais vai ter o desenvolvimento das mamas, ali o crescimento de pelos, né, toda a estrutura de corpo feminino. Gente, é tanto que... Oi. E quando, assim, a gente percebe que a criança, ela desenvolve mais o fator de crescimento dela, não é tão, assim, não desenvolve como, assim, ela se ativa e tudo, mas ela tem a estatura baixa, a gente já pode procurar um endocrinologista. Pode sim. De hormônio, porque eu conheço uma criança que eu vejo muito pequena para a idade. Sim. Meu Deus, será que a criança vai crescer? Não, vai crescer, mas vai ficar baixinha. Sei lá. Já é uma questão assim, gente. Na realidade, tem isso também, né? Tem isso também. A gente não espera que uma criança que tenha um pai baixinho, uma mãe baixinha, seja gigante. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Por conta de uma falha muito alta aí no fator de crescimento. Mas o normal sempre ali ficar, o organismo sempre vai dosar. Eu falo assim, quando tem no caso do casal, um é alto e o outro é baixo. Aí a criança ou é genética, que herda do que é mais baixo, ou é um fator mesmo, assim, sei lá, que hormonal. Pode ser resolvido. Na realidade... Professora, mas existe medicação que induz o crescimento mesmo físico, né? Assim? Existe uma determinada quantidade de tempo que a criança pode tomar, né? Sim, exatamente. Era o que eu já ia falar agora. Que eu até conheço uma criança que ela teve uma paralisação de crescimento. E, gente, eu não lembro a idade dela. Não lembro se ela tem 9 ou 10 anos. Mas se a gente olha, a gente pensa que ela tem, 5, 6 anos, por conta do tamanho.
Então, que a mãe percebeu isso bem cedo e ela já faz reposição hormonal há bastante tempo, tipo, há alguns anos. 1 ano e meio por aí. Então, depois que ela começou a fazer essa reposição hormonal, né, de fator de crescimento, ela desenvolveu bastante. Professora, nesse caso aí de precisar de uma reposição hormonal, quem é que é o profissional que é habilitado para? Endocrinologista. Endocrinologista. Tá? O endocrinologista... Se for assim por estética mesmo, sem ser por anomalia, a pessoa consegue fazer reposição de GH, algum hormônio de crescimento? Consegue, só que assim, depois da fase adulta, esse hormônio de fator de crescimento, ele já não vai ter tanta atuação, tá? Ele não vai ter resultado. Qual seria a idade ideal, assim? Na puberdade. Ou até antes, tá? Ou até antes da puberdade. Porque, ó, principalmente nas meninas, tá? Principalmente nas mulheres, o início da produção ali do estrogênio, da progesterona, eles vão meio que bloquear a ação do hormônio de crescimento. Então, com certeza vocês já ouviram falar disso. Que depois que a mulher menstrua, a menina menstrua, ela para de crescer, né? Basicamente isso. Tem uma pequena atuação no hormônio de crescimento. Então, o ideal é que se for feita reposição de hormônio de crescimento antes da puberdade. Agora, de outros tipos de hormônio, não, pode ser feito a qualquer momento. Testosterona pode ser feita reposição, então, homens que têm... ou por estética, né, como tu falou, que tem alguma falha na produção de testosterona, disfunção sexual, tá relacionado a isso também. Claro que não em homens já idosos, eu tô falando de questão mesmo não fisiológica, né? Questão mesmo de falha na produção de testosterona. Ou até mesmo, pessoal, na transição. Então, pessoas que querem fazer transição de um sexo para o outro fazem a reposição hormonal do hormônio oposto ao sexo. Então, mulheres que tomam hormônios masculinos adquirem todas as características, todas mesmo, características de corpo masculino, e homens que querem fazer transição para o corpo feminino fazem reposição de progesterona e estrogênio, tá? Então, essa fase também, o momento ideal para se iniciar é ali antes da puberdade, para até... gente, é outra coisa, para até acelerar, né, a atuação. Outra coisa também, que eu não sei quem foi que perguntou sobre essas características femininas nas crianças muito cedo, existem bloqueadores de hormônios. Isso tá até em alta ser utilizado, esse bloqueador de hormônio. Deixa eu explicar rapidinho como eles funcionam. Esse bloqueador de hormônio... Eles são caros, professor, esses são remédios. Bastante. Porque eu conheci uma menina que ela tinha... Criancinha mesmo, ela menstruou muito cedo, acho que não tinha nem 9 anos. Começou a sair... Tipo assim, a mãe e os pais ficam tipo com vergonha, né? É a criança mesmo, porque é criança, né? Criança, exatamente. Criança, às vezes, já com 9 anos, já começa a desenvolver mama. Então, os pais procuram um endocrinologista para fazer esse bloqueio dessa puberdade. E hoje em dia, professora, em relação, acho que à alimentação que a senhora falou, as crianças estão menstruando muito cedo. Muito cedo. E se desenvolvendo, e a mulher se desenvolve muito mais rápido do que o homem, né? Sim. Eu acho assim, acho que é muito em relação mesmo à alimentação, excesso de hormônio. Só um minutinho, gente. Não tá ouvindo. Tô ouvindo. Não sei, não tá nada aberto ali. Professora, também tem uma pergunta assim. Oi. Quando a gente só um minutinho.